instrumentação e controle. Tá? E venho hoje aí conversar com vocês a respeito de projetos, né? Projeto é uma palavra muito ampla. Então, assim, não tem como esgotar o assunto aqui para vocês. Eu peço que vocês, toda vez que tiverem dúvidas, quiserem comentar, fazer algum comentário, pode levantar a mão. No final, a gente vai ter um tempinho ali também para tirar dúvida também. O Léo vai me fazer algumas perguntas a respeito do mercado de trabalho, como é que questão de salário, uma série de coisas aí que ele gostaria que eu desse informações, o que eu souber responder, eu vou responder para vocês aí, beleza? Vou compartilhar a tela aqui. Fazer aquele esquema aqui de tela inteira. Vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo minha tela em modo apresentação, pessoal? Sim. Valeu. Bom, não sei se todo mundo aqui sabe, tá? Mas, como eu falei, né, projeto é uma coisa muito genérica, muito ampla. Né? Se alguém me perguntasse o que é projeto, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas responderem assim, projeto é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Mais ou menos. Meu filho, quando está com fome, ele chora. O choro dele tem início, meio e fim, mas eu não posso chamar o choro dele de projeto. Né? Então, projeto, isso é parcialmente verdade, o projeto realmente tem início, meio e fim, mas é aquilo que quando a gente precisa despender de algum recurso, seja recurso financeiro, seja recurso de tempo, seja recurso humano, às vezes a gente precisa, determinado para contratar um profissional que não tem na equipe, por causa de algum requisito do projeto. Então, eu vou falar com vocês aqui um pouco de como é que é as etapas de um projeto, como é que acontece um projeto de instrumentação e automação, passo a passo, mas no final ali eu vou falar alguns desafios que a gente encontra na área e que nem tudo são flores, né? O Léo vai me fazer pergunta aqui de quanto é que ganha a galera de projeto, o pessoal ganha bem, tá? Mas não é mole não, é matar um leão por dia. Bom, primeiro de tudo, como é que começa um projeto, tá? O projeto ele começa com uma necessidade, né? Alguém quer fazer alguma coisa por algum motivo, né? Trazendo para a área nossa industrial, geralmente o projeto começa por algum probleminha operacional, ou algum probleminha de eficiência ou segurança, né? Tem uma série de questões que envolvem o porquê fazer um projeto. Né? Como é que isso acontece na prática? Na prática, uma indústria, né, uma empresa, uma fábrica, o que seja, ela geralmente ela monta um processo licitatório, né, e ela diz nessa etapa, e aí entra no que está escrito aqui no slide, tá? Ela diz os requisitos, o que ela precisa, por que ela precisa e onde é que ela quer chegar. E várias empresas de projeto, como é que eu trabalho, é uma delas, apresentam uma proposta e depois que tudo acontece, tudo dá certo, né, que acontece a contratação, acontece uma reunião parecida com essa que está esse sujeito aí, que eu acho que ele vai perder um pouco dos requisitos, que ele está meio distraído ali. O cara está apresentando lá, mas ele está meio voado aqui. Mas ali acontece essa reunião chamada de kick-off meeting, é uma reunião de início de projeto. Não, é uma reunião de início, de partida, né? Não sei porque as pessoas dão esse nome em inglês, mas ali é apresentado o termo de abertura do projeto, o escopo, a declaração de escopo do projeto. Então, se tudo tem que estar muito bem documentado, não pode ter nada muito aberto. Porque imagina que vocês vão fazer uma reforma na casa de vocês, tá? Chega lá um empreiteiro ou pedreiro e fala assim, poxa, seu Fabiano, seu Leonardo, você me chamou aqui que eu vou fazer uma reforma na sua casa. O que você quer fazer? Você pega e responde pro cara assim, não sei, cara, vê aí. Como é que isso vai terminar, né? O cara não vai fazer o que você não quer, com certeza. Tudo que você não quiser, ele vai fazer, pela lei de Murphy, né? Então, o projeto ele começa assim, requisitos, necessidades, tudo muito bem documentado. E essa é, com certeza, a primeira etapa, né? Trazendo aqui para a nossa de automação. Objetivos de automação, o que eu quero automatizar, quais são as funcionalidades que eu quero.
quais são as restrições técnicas, porque às vezes na indústria tem, às vezes eu não posso implementar determinado sistema por restrição do próprio ambiente, da própria funcionalidade do processo deles, e, obviamente, questões orçamentárias, né? O cara pode pedir para fazer um carro voador, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, é caro fazer um carro voador. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, segunda etapa de um projeto, é a análise de viabilidade. Né? Então, olha, ó, os requisitos são analisados para determinar a viabilidade do projeto. Mas eu vou ligar agora. Então, assim, ó, os requisitos são analisados para determinar a viabilidade do projeto. Isso envolve considerar aspectos técnicos, econômicos, operacionais para garantir que o projeto seja realizável e justificável. O exemplo que eu dei, né? Imagina que você passa muito tempo no trânsito ali, você fala assim, poxa, eu gostaria de ir voando para o trabalho, então eu vou contratar uma empresa para fazer um projeto de um carro que voa. Tá, mas o carro que voa, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito caro, não é viável. Então, num projeto de instrumentação e automação, quando eu quero automatizar um processo, eu também tenho que olhar por esse lado. Puxa, o que eu vou gastar de hardware, de software, de engenharia, será que vale a pena resolver esse problema? Ou é melhor conviver com ele? É melhor pagar um sujeito para ficar lá abrindo e fechando a válvula toda hora? Eu tô, inclusive, me deparando com uma questão similar a essa, num projeto que eu estou fazendo para um distribuidor de gás grande lá de São Paulo, né, que o pessoal tem o que eles chamam de city gates, né, que são os pontos de recebimento de gás na cidade. É como se fosse tem um gasoduto que roda São Paulo inteira e vai distribuindo gás natural para as cidades, né? Esses pontos de recebimento, esses city gates, recebem o gás ali, só que quando dá algum problema, só que assim, não fica ninguém lá, né? Não fica ninguém lá. Para quê? O processo não precisa de nada manual. Porém, quando dá algum problema, cara, sai um sujeito que eles chamam de gasista, é um operador de campo, tá? Sai um sujeito da casa dele, às vezes demora 4 horas dirigindo para chegar lá para olhar por que deu um problema. Uma válvula de shutdown, ela tem o rearme. Acho que todo mundo tá familiarizado com esses termos, gente. É uma válvula que intertrava o processo quando chega numa condição insegura. E falando de gás natural, geralmente é pressão, tá? Pressão muito alta. Vamos supor que em algum ponto lá deu um estrangulamento, a pressão subiu muito e tem uma válvula lá de segurança, que eles chamam de SDV. O Leonardo estava mandando exercício para vocês de fluxograma, vocês devem estar começando a se familiarizar com a norma ISA 5.1, uma norma de simbologia e identificação, né, de instrumentação. Então tem uma SDV, que é uma shutdown valve, e ela fecha automaticamente. Aqui, esse automaticamente não está envolvendo nenhum sinal eletrônico. Essa válvula é projetada para, ela fica monitorando diretamente, de maneira pneumática, ela fica monitorando diretamente o processo. A pressão, quando sobe muito, ela se fecha. Só que o rearme dela é pelo campo. Então tem um sujeito que sai de casa, vai lá dirigindo, vai lá no campo e destrava a válvula, tá? Aí o pessoal quer automatizar. A gente pergunta assim, cara, com que frequência isso acontece? Com que frequência que o gasista tem que ir lá no... isso aí acontece uma vez por mês. Aí a gente pergunta assim, puxa, para tu automatizar isso aqui, vai te custar tanto, vale a pena? Ele pula da cadeira. Não, deixa o cara indo lá. Continua meu gasista lá, paga o salário dele, tudo bem lá para ele fazer isso. Porque fica caro automatizar, entendeu? Então, tem que ser estudado, como qualquer coisa na nossa vida, né? A gente tem que ver se vale a pena ou não o investimento. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso continuar? Bom, vamos tocar então. Qualquer coisa, Léo, eu não estou vendo nada mais da tela aqui, tá? Só estou vendo a apresentação, então se o pessoal quiser comentar alguma coisa, perguntar, só legal, Fabiano, rapidinho. Nós temos... Você está me ouvindo, não tá? Estou te ouvindo. Tá, beleza, eu estou aqui do lado. Aqui. É legal você estar falando na parte de projeto, é bem interessante que você usou uma fala que a gente usou ontem. No Senai tem o projeto integrador. No final do curso não é um TCC, como é na faculdade, é um projeto integrador. O que é isso? Tem uma demanda da indústria e essa demanda da indústria várias empresas
cadastra sua demanda. Aí tem um site só para isso, demanda da área industrial. Aí o aluno vai lá, pega a demanda, pega a necessidade e traz uma solução, entendeu? Aí ele traz Legal. a proposta. Muito Aí, legal. olha que legal, porque dentre a proposta não pode ter nada absurdo. Ah, eu quero assim, um carro voador, né? Como você falou ali, é algo muito caro. Então e essa demanda, eles estipulam um valor. Ó, eu quero que você monte um projeto, dê uma solução até 10 mil, até 20 mil, sabe assim? Até 5 Exato. mil. Então você traz, olha que legal, ou seja, é uma fala que a gente usou ontem e tá alinhado com o que você está falando. Ou seja, vindo do próprio mercado, entendeu? O que o mercado enxerga. Vocês viram Isso. Só, ontem que o Pablo falou a mesma coisa, não foi? aqui, ó, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu tô. Deixa eu fazer um. Depois eu mostro, vamos voltar. Não, tá Eu bom. tenho um livro. Fica à vontade. Não, é porque eu vou ter que pedir depois o compartilhamento de novo. Eu vou mostrar no final aqui. Eu tenho um livro aqui de gestão de projetos. Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, todo mundo que trabalha com projetos meio que engole isso aqui a seco, tá? Essa etapa, existe um órgão máximo internacional chamado PMI, que é o Project Management Institute. Desculpe pelo sotaque londrino aí, mas esse é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. E ele tem um livro chamado PMBOK. Não é BOK, não é book, não, é BOK mesmo, BOK só, um O só, que é o Book of Knowledge, é o livro de conhecimento. Ali, cara, tem um ferramental super extenso para gerenciar projetos. Né? Então, tudo isso aqui que eu vou falar aqui são ferramentais tirados dali. Não estou inventando nada da minha cabeça. O mercado de trabalho usa isso extensivamente. Tá? Mas vamos seguir aqui, que tem bastante coisa para a gente ver. E no final eu quero passar com um fluxogramazinho para vocês darem uma olhada também na prática e como é que vocês vão encontrar aí na indústria, que vocês já estão aprendendo e vão ver na prática. Bom, depois, né, da viabilidade econômica e técnica, a gente entra no projeto conceitual. Né? Então, durante essa fase são desenvolvidos conceitos iniciais de design, identificados os principais componentes do sistema de automação e como é que eles têm que interagir entre si para atender os requisitos do projeto. Então, a gente já tem duas coisas: os requisitos do projeto, já temos ali a viabilidade, sabemos que o projeto é viável, agora a gente entra na parte criativa do negócio. Que tecnologia, que estratégias de controle que a gente vai aplicar para resolver aqueles problemas, né? O Leonardo tocou na questão do TCC de vocês. O que a empresa vai chegar com você, o cliente, né, o que vocês vão encontrar aí fora, o cliente, ele vai chegar só com um problema, ele não vai chegar com a solução. A solução é papel seu. Então, o que esse cara está fazendo aí, tá tendo várias ideias, anotando, rabiscando, fez um desenho tribal ali no caderno, não sei o que ele vai fazer com aquilo não, mas ele vai ter que criar a solução. E a solução é definida aqui no conceitual. O conceitual ele é um projeto, já é um projeto, mas ele é algo muito superficial, né? Não entra muito em detalhe de processo, tudo. Você tem um conhecimento, você precisa ter um conhecimento do processo em que você vai atuar, mas é algo mais superficial, mais filosófico do projeto. Eu não sei se todo mundo está familiarizado quando eu falo processo. Processo é uma palavra muito ampla, tá? Também. Quando eu vou tirar minha identidade, que eu vou lá no Detran, não sei se é mais assim, mas existe um processo interno lá no Detran que ele faz, desde pegar minha documentação, documentação não, que eu não tenho ainda, né, mas pegar meus dados e transformar aquilo num documento. Existe um processo de transformação entre dados meus e, no final, sai lá um documento. Pronto. Trazendo para o nosso âmbito de instrumentação e automação, processo não é tão diferente disso. Mas processo, ele começa a se tornar algo mais voltado para aquilo que está correndo dentro da tubulação, aquilo que está se transformando dentro de um reator. Tá? Da mesma forma que eu transformo dados em documento, e a gente faz isso aqui na engenharia também, eu transformo, por exemplo, um hidrocarboneto, um eteno num plástico, por um processo de polimerização. Tá? Então, o processo
quando a gente fala processo aqui, na verdade, é uma transformação de matéria, uma transferência de matéria de um ponto para o outro. Eu vou falar no final aqui, espero que dê tempo, vou mostrar para vocês um fluxograma aqui, por exemplo, desse cliente que eu citei de distribuição de gás. Ele não transforma gás natural em absolutamente nada, exceto numa parte do processo lá que ele usa o gás natural para aquecer. Mas eu vou explicar por que ele aquece. Mas ele só transfere. Ele vende gás, né? Existe um processo chamado transferência de custódia, que é uma medição fiscal, e é cheio de paranauê lá, tem uma baita de uma instrumentação, tem computador de vazão dedicado para ficar calculando aquilo, cromatógrafo, cromatografia, é um processo, um equipamento, um cromatógrafo, né, um equipamento que ele monitora toda a composição físico-química do gás, né? Química do gás. E a partir disso eu tiro propriedades físicas também. Por exemplo, se eu sei que um gás ele contém metano, um percentual tal de metano, um percentual tal de etano, um percentual tal de propano, um percentual de algum composto de enxofre, como o H2S, que é o ácido sulfídrico, eu sei mais ou menos a densidade média e eu uso essa informação para calcular a densidade. Descubro a densidade média dele baseado na composição e uso essa informação para calcular a vazão volumétrica. Não sei se nesse curso, ou quem for fazer engenharia, vai ver a equação de Bernoulli. E vocês já devem ter escutado falar no curso, se não, vão ouvir falar sobre placas de orifício. Placas de orifício são instrumentos para medir vazão baseado em pressão diferencial, e na equação que você até consegue desenvolver ela a partir da equação de Bernoulli, você chega numa equação volumétrica que é a função exatamente da densidade e da raiz quadrada do diferencial de pressão. Fabiano? Então, oi? Com licença. Pode falar. Essa semana eles tiveram aula sobre isso. Maravilha. Estou acertando em cheio. A gente combinou, parece que realmente a gente combinou. Que bom. Eu não passei a equação de Bernoulli, mas eu passei aquela equação volumétrica e falei para eles que o instrumento, ele pega uma variável, não é isso? Dependendo do instrumento, ele pega uma variável e de lá ele tira a densidade, de lá ele tira o volume, de lá ele tira a vazão. Ou seja, está dentro dessa linha de raciocínio do que você está falando. Tá? Exatamente. Os processos de medição fiscal, que eu vou mostrar para vocês, cara, é um cuidado danado, porque paga imposto, né? Então o governo está em cima, a ANP vai fazer vistoria, um caos. Agora a galera fica doida lá, não pode dar mole. Até lacre de instrumento, se tiver violado, toma multa. É porque somente os órgãos acreditados podem fazer calibração. O Inmetro, toda vez que vai lá inspecionar a ANP, tem um controle de uma lista de verificação lá, fica lá bonitinho, e o cara bota o número de série do lacre. Se ele tiver violado, se não for o lacre, for diferente, meu Deus. Mas isso é outro assunto, vamos seguir aqui. Pessoal, se tiverem dúvidas, é só falar com o Léo aí. Se eu tiver também, sei lá, indo muito rápido, se acelera um pouco. Porque eu acho que eu sou meio hiperativo. Mas vamos lá. Aí, próxima etapa. Então, a gente saiu do projeto conceitual, o cara tá usando toda a criatividade dele, agora vamos para o projeto detalhado. O cara tá fazendo desenho mesmo agora, né? Então, uma vez que o conceito é aprovado, né? Aí tem a questão, o conceito, você usa a tua criatividade e você apresenta isso para o cliente aprovar, tá? Para ver se não tem nenhuma restrição técnica, nenhuma... O cliente tem que estar de acordo, né? Igual o exemplo que eu dei, né? Você vai fazer uma obra na sua casa, o cara fala assim, então eu já sei qual é o problema que eu vou resolver, eu vou fazer isso aqui assim, tá tudo bem, chefe? O cara vai te perguntar. Você, tá ótimo. Toca a ficha. Né? Então, assim, uma vez que o conceito ele é aprovado, o projeto é detalhado. Começa, né, o detalhamento. Aí, isso inclui especificações detalhadas de hardware, software, seleção de equipamentos, desenvolvimento de diagramas de fluxo, de processo e instrumentação, que são os PNIDs que o Léo estava comentando aí no início, e definição de requisitos de comunicação e controle. O que é isso, né? Trocando em miúdos. Né? Quando você começa o projeto, você já tem informação suficiente, inclusive, de processo, de como é que o processo tem que funcionar, e isso, todas as limitações, temperatura de trabalho, pressão, tudo que você vai enfrentar, você já tem, e isso te dá base. Para quê?
para especificar, se for o caso, por exemplo, não sei se todos conhecem aí a termo, a sigla, né? SDCD, CLP, talvez você tenha que implementar um sistema que ele exige um controlador dedicado, né? Então você tem que especificar o hardware. Como é que você faz isso? Poxa, eu conheço o processo, eu conheço a instrumentação que é necessária, né? Um dos primeiros documentos do projeto detalhado, na verdade, assim, ó, do projeto conceitual, esse documento aqui, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas esse documento aqui, eu acho que tem um esquema aqui que dá para... Aqui, pronto. Esse documento aqui, esses PNIDs aqui, geralmente no conceitual já nasce um esqueletozinho de PNID, tá? Por quê? Porque no PNID a gente consegue ver muito bem o que a gente quer monitorar e como a gente quer monitorar. Então, baseado nisso, eu vou especificar o meu hardware, meu PLC, quantas entradas e saídas tem que ter o meu PLC, ou o meu SDCD, ou SIS, que é o Sistema Instrumentado de Segurança, dedicado para a segurança de processo. Vocês talvez vão escutar falar disso aí. Então, tipo assim, eu tenho que ter insumo, tenho que ter informação para poder especificar o hardware. E software? Pô, mas que software é esse? O software é a aplicação que a gente desenvolve... Oi? Oi, só um minutinho. É só para dar uma reforçada aqui para ele. O PNID é justamente aqueles desenhos que a gente vê, do sensor de temperatura, de transmissão, né? Para a representação da simbologia da ISO 5.1, né? Só que a gente está falando de uma linha de projeto muito maior. Aí, porque ele está falando, depois que você desenvolveu, né, no caso o PNID, aí que você vai escolher quais são os instrumentos, qual o fabricante, né? Qual o apropriado para aquela malha. Tá, Fabiano? É só poder não, fica à vontade para fazer esse tipo de interrupção, que é bacana, porque você conhece aí a bagagem da galera que está vindo aí e faz esses comentários aí excelentes, né? Obrigado. Valeu. Ó, e software, o que é o software? O software é a aplicação de controle que você vai implementar no teu CLP, no teu SDCD, ou coisa que valha. Nesse software, né, em termos de projeto na área industrial, existe uma norma da IEC, eu vou ficar devendo para vocês o número dela, acho que é 61113, uma coisa assim, eu vou confirmar, que ela define quais linguagens podem ser utilizadas para desenvolver esses softwares. Não é uma salada igual é na área de TI, que, porra, passa uma... Desculpa o palavrão, gente. Que, assim, passa uma semana de vida minha, já nasceu 2, né? Toda hora é uma coisa nova. Não. Na área industrial, existem poucas que são regulamentadas por uma norma da IEC, que são... Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, vou arriscar, mas é o FBD, que é o Diagrama de Blocos de Função, que é as portas END, ou tal... Aí tem os somadores, tá? Aí o ladder, que é o que parece muito com o diagrama de funcional elétrica, né? Tem o SFC, também chamado de Graph-Set, que é o Sequential Flowchart, que é diagrama de blocos sequenciais. Isso? Sequential Flowchart, é isso. E tem mais um. E texto estruturado. Texto estruturado parece muito com o que o pessoal de TI usa, que é parece C, Pascal, aquelas coisas, né? Texto estruturado. Você também pode programar. É bem menos utilizado, mas você ainda encontra... Eu vejo muito o pessoal usar texto estruturado quando você... Imagina que você tem uma função que você precisa criar e não tem na biblioteca do software. Porque, assim, esse software aqui é igual o Visual Basic. O Visual Basic é um software para fazer software. Quando você compra um PLC, o Rockwell, Schneider... Estou falando aqui de fabricantes, né? A Rockwell é uma das maiores fabricantes de equipamento de automação do mundo, tá? O cara te fornece um software para você desenvolver software, sabe? Então, ali dentro tem uma biblioteca de portas lógicas, de comparadores, de contadores, uma série de coisas. Mas, às vezes, cara, isso já aconteceu comigo, tá? Às vezes, você precisa de um negócio que não tem ali. Porra, e aí? O que eu faço? Meu Deus. Desisto? Vou embora? Falo assim, cara, vou peço demissão. Não. Né? A gente pode desenvolver um bloco customizado. Todos os fabricantes disponibilizam isso, né? É como se fosse uma área de desenvolvimento
um pouco mais avançada. Se você conhece como aquilo tem que funcionar e você consegue escrever um algoritmo daquilo, você, em texto estruturado, você cria um bloquinho, uma caixinha preta daquele, e aquilo ali, ele manipula as entradas e saídas do bloco para fazer o que você quiser, né? Recentemente, enquanto eu estava lá trabalhando na outra empresa na parte de operação, de suporte, né, a operação e manutenção dos ativos de gás da Petrobras. Eu estava trabalhando para os ativos de gás da Petrobras. Lá, eu tive que desenvolver um bloco. Vocês não vão encontrar isso no RS Logics, ou sei lá, o Tia Portal da vida, esses softwares aí, fornecedor. Vocês não vão encontrar um bloco para calcular média móvel de 10 períodos, por exemplo, né? Eu tive um problema lá que eu precisava fazer um bloco que calculasse a média móvel de 10 períodos do contínuo do monitoramento de vazão. Na verdade, era uma soma de vazão de 2 instrumentos. Pegava, media 2 instrumentos, a soma daquilo ali, eu tinha que calcular a média móvel. E aquilo oscilava muito. O que acontece? A vazão, como qualquer coisa, né? É igual você está dirigindo seu carro lá, tá a 10 km por hora. Cara, esquece. Se você tiver com o teu pé no acelerador, você não vai conseguir manter perfeitamente na vírgula 10,0000 km por hora. Você vai oscilar entre 11, entre 12, aí de repente às vezes você cai para 9, para 8, você vai ficar oscilando ali. Só que imagina que eu precisava desenvolver um relógio para o operador, para ele ver, era um processo de, se não me falha a memória, de regeneração de um reator, tá? De uma peneira molecular. Peneira molecular serve para secar gás natural, tá? Em termos gerais, ela serve para isso. Só que ela vai capturando água, chega uma hora que tem um mineral lá dentro, é como se fosse um carvão ativado, sabe? Tem um mineral lá dentro e ele fica saturado, ele fica molhado. Ele tá capturando água, para onde vai essa água? Ele fica molhado, uma hora ele fica molhado, né? Ele para de conseguir secar. Então, aí eu tenho que chavear, aí tem automação também, porque tem um monitoramento de umidade do recheio da peneira molecular. E quando a umidade fica alta, ele muda. São 2 reatores que um fica stand-by do outro. Stand-by é como reserva, né? Fica um esperando o outro. Enquanto um está regenerando, o outro está operando, né? Só que, cara, eu precisava fazer um relógio para o cara saber quanto tempo que ia demorar para ele terminar de regenerar. Só que a vazão de vapor, ele era regenerado com vapor, que aí eu evaporava a água que estava saturando lá o carvão ativado, eu evaporava aquela água e eu precisava dizer para o cara, e eram de 2 fontes diferentes de vapor, eu precisava dizer para o cara quanto tempo que aquilo ia durar. Imagina se eu faço um relógio baseado na vazão instantânea dos instrumentos. Cara, aquele relógio ia ficar uma loucura. Agora falta 10 minutos, agora falta 8, agora falta 15. Ia ficar uma loucura total. Aí a gente chegou na conclusão, né, depois de uma análise mais aprofundada, a gente chegou na conclusão que 10 períodos eu teria como fazer um relógio que não ficasse tão louco para o operador ver, sabe? Então a gente ficava, falta 10 minutos. Se as vazões variassem por qualquer motivo, seja consumo da planta, de vapor, se as vazões variassem um pouquinho, o relógio ia continuar parado, porque ele não está olhando a instantânea, ele está olhando uma média. Média varia menos do que um instantâneo, né? Só para... Eu acho que eu viajei demais aqui, mas a questão... Não, Fabiano. Oi? Ó, Fabiano, deixa eu falar um negócio. O que você está falando, cara, é tão legal porque eles estão no módulo... Assim, estão no módulo específico 1. E agora eles vão para o módulo específico 2. Do 2 em diante, eles vão começar a estudar a parte de Tia Portal, que aqui é tudo em cima de Siemens e Tia Portal. Então, tem os blocos funcionais. Antes disso, eles vão ter algoritmo, mas em cima de microcontroladores, que é a próxima unidade. Então, acaba que tem uma linguagem C ali, né? Eu vou passar para eles. Essa parte de média, é excelente essa solução que vocês deram, porque a gente já falou de distúrbio. Então, o que estava acontecendo lá seria, aliás, na verdade, o que ia acontecer era um distúrbio. Exato. Então, eles já vão linkar com set point. Tem um set point, ou seja, então, você colocou um offset aí maior para não ficar toda hora acionando alguma carga, alguma coisa desse tipo, né? Exato, então, assim, exato. Eu estou falando isso porque já para
linkar a memória deles do que eles estão estudando, do que eles irão estudar e a necessidade de estudar, entendeu? A necessidade de entender que o processo está precisando, entendeu? Pessoal, tudo que vocês estudarem aí, olhem com bastante calma, que tudo que eu negligenciei durante a minha vida acadêmica, eu precisei correr atrás para aprender depois. E depois é sempre mais doído do que na hora que tem um professor do lado. E assim, é isso. Cara, eu entrei muito na questão do software, mas seleção de equipamentos, quando você tem as variáveis de processo bem definidas, que vazão que você vai encontrar, que pressão, que temperatura você dimensiona os instrumentos. O que é dimensionar os instrumentos? O especificar um transmissor de pressão corretamente baseado na pressão que ele vai encontrar ali no processo, nos valores mínimo, normal, máximo. O Léo comentou que vocês estudaram sobre instrumentos de temperatura. Não sei se vocês estudaram sobre poço termométrico, né? No ambiente industrial, geralmente os instrumentos de temperatura, você não mede por exemplo, um termopar com a junta quente dele colado na tubulação. É diferente. O instrumento ele fica inserido na tubulação. Então, cara, para você dimensionar o pulso termométrico, você tem que conhecer o perfil de velocidade do fluido que está passando ali. Por quê? Cara, o fluido fica constantemente colidindo com aquele pulso termométrico. Mecanicamente, ele tem que suportar. Então, existe até isso para você selecionar corretamente. Claro, tem software para isso, você não precisa calcular nada no braço. O cara tá com a calculadora aqui, mas ele tá tudo aqui no computadorzinho dele, o software aqui, não tá nada no braço. Tá? Definição de requisitos de comunicação e controle. O que é isso? Cara, às vezes eu preciso implementar como eu falei, um PLC para controlar determinado equipamento novo, ou determinada expansão da área, só que eu tenho que comunicar isso com o resto da planta inteira que ela existe. Né? No Brasil, a gente tem pouquíssimos projetos. Infelizmente, a gente não está no momento econômico de plena expansão, que eu vou construir lá um monte de refinaria nova, um monte de coisa. Não. A gente tem as fábricas, a gente tem as refinarias, e o que acontece é uma modernização, uma expansãozinha de uma área ali. Então, a gente lida muito com isso. Existe um ambiente já existente, existe um sistema de automação existente, e a gente precisa fazer aquilo ali conversar com o existente. Eu vou até falar sobre isso mais para frente aqui na apresentação. Bom, detalhamos o projeto. Agora, a gente tem que comprar os equipamentos que a gente especificou lá atrás, o hardware, né? Em projeto, a gente documenta o software, igual eu estava falando lá, das linguagens de diagrama de bloco de função, tudo. A gente documenta, faz um desenho do software de como é que ele tem que funcionar. Todo mundo que conhece a IEC sabe como é que aquele software tem que funcionar, justamente por isso que aquela linguagem ela é regulamentada por uma norma. E aí a gente contrata uma empresa. Vocês que estão estudando aí podem estar ou do lado do projeto ou do lado lá da empresa que vai programar. Então, geralmente, contrata-se uma empresa para desenvolver a aplicação, né? E é o momento de aquisição. A gente compra equipamentos, compra serviços. Né? Então, Léo, os equipamentos e materiais necessários para o projeto são adquiridos de acordo com as especificações detalhadas definidas na etapa anterior. Então, especifiquei instrumentos, dimensionei válvula, dimensionei capacidade de processamento do meu hardware, baseado na necessidade que a gente identificou no projeto detalhado. Tá? E aí, a etapa que eu estava falando, desenvolvimento de software. Então, se o projeto envolver sistemas de controle programáveis, que eu falei ali dos CLPs, mas tem outros, o software é desenvolvido de acordo com os requisitos do projeto. Então, lá nos requisitos do projeto, a gente entendeu que funcionalidades que ele quer, e é no software que a mágica acontece. Em termos de automação, é aqui que a mágica acontece. Né? Uma válvula abrir sozinha, um sistema de controle operar de maneira otimizada. É tudo aqui que acontece. Tá? Isso pode incluir a programação de CLPs, como a gente estava conversando, sistemas SCADA. Não sei se todo mundo está familiarizado com essa sigla de SCADA, mas eu não sei se eu vou lembrar, mas é Supervisory Control and Acquisition Data, alguma coisa assim. É um sistema de supervisão do processo e aquisição de dados de processo. Tá? Isso daqui é um sistema SCADA. Isso aqui é um sistema SCADA. Tá? O sistema SCADA, desde o PLC, tem lá servidor de dados,
tem as estações clientes, aqui é uma estação cliente, o cara está vendo ali, né? Na verdade, isso aqui é até um ambiente de desenvolvimento de software, né? Na verdade. Mas é toda a infraestrutura de rede para coletar dados dos CLPs e SDCDs e por aí vai. Tá? Sistemas de supervisão e controle distribuído, DCS. Qual que é a diferença, né? DCS, CLP? Pô, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Né? CLP, ele é uma coisa um pouco mais bruta, eu diria até mais antiga. Tá? O CLP é uma coisa bem antiga. O DCS, ele é algo... O CLP, né, todo o ferramental dele, você consegue fazer controle regulatório muito bem, mas todo o ferramental dele é muito mais apropriado para controle discreto. Quando você começa a entrar em controle avançado, vocês, não sei se vocês vão estudar isso aí, mas existem estratégias, não existe só o P&D, né, clássico, puro e simples. Né? Tem estratégias de controle avançada, como controle multivariável, tem uma série de questões aí de controle que você consegue fazer para ele, você consegue. Bicho, tu tem que ser um gênio. Tá? Tem uma unidade que é só de sistema de controle, Fabiano. É, É uma então... unidade, não sei quantas horas são, não sei se são 80 horas, mas ela passa aí logicamente ela passa por P&D, né? E a gente esboça outros tipos de sistema de controle também. Mas o clássico, para começar a entender, é o P&D, né? Sim. Assim, 90% dos casos vai ser P&D, tá? Vai ser um controle normal por realimentação. Mas existem situações em que você precisa de estratégias de controle avançado. E, ó, esse cara aqui, ó, o fornecedor já te dá as bibliotecas todinhas prontas. Controle matricial. Cara, o matricial é uma loucura, porque às vezes você tem uma válvula e você está controlando ao mesmo tempo. É uma loucura. Várias variáveis, sabe? Enfim, eu vou deixar isso para cenas dos próximos capítulos aí, quando vocês chegarem nessa parte. Passando aqui, tem bastante coisa para ver. Aí, poxa, beleza, já detalhei o projeto, já comprei os equipamentos, já desenvolvi o software. Cara, agora é correr para o abraço. Montagem e integração. Depois, então, os componentes do sistema são montados e integrados de acordo com o projeto detalhado. Isso pode incluir a instalação de hardware, cabos, sensores, atuadores e a configuração de software. Bom, aqui, depois que tudo está comprado conforme o projeto, o software já tá funcional, é hora de montar. Aí a galera vai para campo, né? Vai lá para a sala de controle, ou para o campo mesmo, né? Para a área industrial exposta, ou para uma sala de painéis, e começa a montagem. Tá? E aí, onde é que entra projeto aqui? Tu tem que estar com tudo documentado para o cara não pegar e ligar fio errado aqui. Né? Isso é simples e direto, tão simples quanto isso. Tá? O cara tem que estar com documentação de projeto adequada para montagem. Imagina, o cara troca um fio aqui, vai dar partida, são curtos, é uma loucura. Né? Queima um equipamento caríssimo, então o projeto é uma baita responsabilidade trabalhar com o projeto também. Bom, montei, está funcionando. Aí eu pergunto, será que está mesmo? É nessa etapa aqui que a gente descobre se realmente está funcionando. Tá? Então, ó, uma vez que o sistema está montado, são realizados os testes para verificar o funcionamento correto de todos os componentes. Isso inclui testes de hardware, software, comunicação, além de simulações de processo para garantir que o sistema atenda os requisitos do projeto. Então, lá no iniciozinho, que eu tenho aqueles requisitos do projeto, o cara vai pegar de novo aquela documentação de requisitos e ele vai botar isso num formato de planilha, né? Para identificar lá. Ele vai dando check mesmo. Assim, cara, isso aqui está acontecendo como eu pedi? Tá, ok, vai, ok. Ele vai fazendo teste, tá? Isso aqui não é tão simples assim, tá? Numa planta industrial, às vezes num projeto grande, né? A gente acaba tendo que manipular muitos I/Os. Quando eu falo I/Os, eu estou falando de sinal de entrada e saída, instrumento e tudo mais. Então, cara, demora esses testes, demora alguns dias, às vezes até semanas, tá? Dependendo do tamanho do sistema. Recentemente eu participei de um teste de aceitação de fábrica de um SIS, né, que é um sistema instrumentado de segurança lá do Comperj, que agora é chamado de Gasluv lá, né? Mas Comperj. Cara, aquilo durou, sei lá, 2 ou 3 semanas. Né? Eu fiquei 2 semanas, mas acho que ainda mais se estendeu mais um tempo com outra equipe. Né? Cara, é muito chato, né? É tipo assim, simula o valor de alarme de nível baixo. O cara vai lá no computadorzinho lá, aqui, né? Vamos lá, por exemplo. O
cara vai simula aqui no software de aplicação do PLC, aí acende a lampadinha lá de nível alto na tela, né? Tá lá na tela e acende lá nível alto. Puf, epa, funcionou. Aí cada um tique lá. Só que, cara, essa planilha, ela tem milhares de linhas. Às vezes, um instrumento, ele desempenha 10 funções no sistema de controle. Ele gera alarme de baixa, ele gera alarme de muito baixa, ele gera alarme de alta, de muito alta, ele participa de malha de controle. Pô, é um caos. Então, é um negócio extenso, envolve muita gente, tá? Muita gente, para fazer os testes. Mas depois que termina o teste, pô, aí é só felicidade, é comemorar, é pizza, chopp, porque realmente o sistema está funcionando conforme o cliente pediu. O cliente já pode pagar, tá? E aqui é uma etapa que nem todos os projetos têm. Nem todos os projetos têm. Que é documentação sim, mas treinamento às vezes não. Quando você instala um sistema novo, né, aí geralmente envolve treinamento. Por quê? Quem garante para mim que o sujeito que está lá operando a fábrica ou que dá manutenção, ele sabe mexer com aquilo, né? Imagina que você instalou lá um PLC da Siemens lá. Quem garante que aquele cara sabe mexer no TIA Portal, por exemplo? Às vezes não. Então, você entrega o sistema e faz um treinamento direcionado para... Aqui, ó, os operadores e pessoal de manutenção são treinados no uso e manutenção do sistema de automação. Além disso, a documentação detalhada do sistema é fornecida para referência futura. Existe uma etapa aqui, a qual eu não falei dela, vou falar dela já, mas, assim, basicamente, eles ensinam o pessoal a como manutear aquele sistema, como manter ele funcionando bonitinho, o pessoal de operação, como é que ele reconhece um alarme na tela, como é que ele... aquelas rotinas de operação, né? E a parte de documentação. Cara, vamos lá, vamos se colocar no lugar de um profissional de manutenção. Imagina que você trabalha numa fábrica, e você trabalha lá há muito tempo. Você está lá há 10 anos trabalhando naquela fábrica. Só que tem um sistema lá que você viu até o pessoal montar, implementar, você recebeu o treinamento. Cara, 10 anos depois, tu vai lembrar? Ninguém vai lembrar, cara. Tu vai abrir aquele negócio ali, quando tu abrir aquele painel, ele parece que é a primeira vez que você está olhando para aquilo. Então, documentação nesse momento é muito importante. Tem que ter documentação atualizada, né? Hoje em dia, antigamente não muito, mas hoje em dia se bate muito nessa tecla que até sempre que uma coisa fica importante, eles dão um nome em inglês, não sei se vocês já perceberam, né? Agora tem um negócio chamado de MOC, MOC, que é Management of Change, gestão de mudança. Toda vez que você muda alguma coisa na fábrica, se a fábrica ela segue essas premissas de MOC, né, que de gestão de mudança, ela vai alterar a documentação. Ou se ela não tiver a equipe técnica para isso dentro, ela subcontrata esse serviço. Geralmente uma empresa de engenharia vai lá e faz o que a gente chama de as-built, conforme construído da documentação. Para quê? Porque o cara lá de manutenção não seja pego de surpresa quando ele abrir um documento, ele olha para aquele documento, olha para o painel e fala assim, cara, isso aqui não está aqui não, vou ter que me virar. E aí é que acontecem os acidentes, os problemas, aí que o cara toma choque. Enfim, aconteceu isso enquanto eu estava trabalhando lá na Petrobras como terceirizado, né, nos ativos de gás. Teve um acidente grave com queimadura de choque de um sujeito que mexeu num painel energizado. Eu não lembro qual foi a unidade, mas eu vi o pessoal falando, o cara quase teve parada cardiorrespiratória no lugar, não morreu por pouco. Então, é importante. E aqui agora é a entrega da chave para o proprietário, igual quando a gente compra a casa, né? O cara te entrega a chave. Operação e manutenção contínua. Após a implementação bem-sucedida, o sistema de automação é operado e mantido de forma contínua. Isso pode incluir monitoramento do desempenho do sistema, manutenção preventiva e atualização de software conforme necessário. Todas as etapas que eu falei aqui para trás, elas terminam. Aqui não. Aqui, ó, operação e manutenção contínua. Aqui, ó, o carinha vai ficar operando a fábrica aqui até ele se aposentar. Só que aqui existe, obviamente, questões de... existe um plano de manutenção. Isso aqui não vai durar para sempre. O cara tem que estar sempre fazendo manutenção. O software, hoje em dia isso está muito em evidência. Ataque hacker em instalações industriais. Para quem não conhece, quiser anotar aí, pesquisem sobre o Stuxnet. O Stuxnet foi um worm, se não me falha a memória, aconteceu isso em 2010, tá, pessoal? Foi um worm que ele foi projetado para
invadir, eu diria, sistemas Siemens até, tá? Se não me falha a memória, acho que era Siemens mesmo. E era justamente o Step 7, que é o PLC mais famoso da Siemens, que utiliza até que o Léo falou aí, tinha portal para programar. O que aconteceu de fato? O Irã, ele, ele tinha lá umas usinas de enriquecimento de urânio, tá? Umas ultracentrífugas é igual a máquina de lavar, fica girando, né? Já viu quando você abre a máquina de lavar? Tá tudo colado na parede, na parte externa da máquina, né? A ultracentrífuga faz isso. O urânio é um metal radioativo pesado, né? Então todas as impurezas na ultracentrífuga elas escapam, né? Eu não gosto de usar esse termo porque é fisicamente, enfim, é discutível. Por meio da força centrífuga, tá? Então, as impurezas todas são expulsas ali. E o que sobra ali no meio é um urânio mais puro, né? Ele não é enriquecido. As pessoas usam um termo de enriquecimento. Não é enriquecido, ele é mais puro, ou seja, a concentração daquela maçaroca metálica ali de urânio, propriamente, do isótopo radioativo do urânio, ela é mais concentrada. O que fizeram? Até na época, o pessoal ficou muito naquela assim, pô, será que foi um ataque governamental? Será que foi os Estados Unidos? Pô, será que foi o FBI, a CIA, que criou, que financiou o Stuxnet? Depois eu vou escrever e mandar pro Léo. Acho que tem até um documentário sobre isso. Tá? É um negócio surreal, assim, muito legal. O que aconteceu? Tá? O Stuxnet contaminou, eu diria, né, as instalações iranianas de enriquecimento de urânio e ele foi programado para fazer tudo isso automático, para modificar os parâmetros de rotação dessas ultracentrífugas. Suplantou a capacidade mecânica dela, então ela começou a girar loucamente e danificou milhares delas. Então, eu ouso dizer aqui, tá, que foi o primeiro ataque hacker em instalações industriais. E isso ficou muito famoso. Acho que foi ali pelos anos 2010, o Stuxnet. Tá? Então, ó, isso aqui é importantíssimo. Atualização de software. Por quê? Depois que isso aconteceu, obviamente, a Siemens atualizou firmware, software dela para evitar, para remover essas brechas de segurança nos sistemas. Então, hoje em dia, cara, isso aqui direto, existe um plano, inclusive, de atualização que as companhias fazem. Os fornecedores, eles avisam, gente, ó, a gente identificou uma brecha de segurança no software, tal, vai ter atualização, vai estar disponível a partir da tal, vamos se planejar aí para vocês fazerem a atualização. Hoje em dia isso aqui está é importantíssimo. Bom, aqui eu termino sobre a parte de projetos. E aí eu gostaria Léo, eu separei uns temas aqui, Léo, sobre os desafios, mas tem bastante coisa e eu acho que o nosso tempo é curto. Tu acha que vale a pena a gente seguir para o PNID? Sim, Fabiano. Até porque eu sei que você tem um horário também, você tem um compromisso. Se você quiser, você pode partir, tá? Aí, até para poder honrar aí, né, o seu horário, tá? Tá bom, então. Mas a gente vai ter outras oportunidades aí durante esse ano, né? Durante aí o curso, a gente vai se encontrar outras vezes aí. É só tentar encaixar aí, junto com o seu horário, que eu sei que também é concorrido, tá? Tá bom. Bom, pessoal, antes de terminar, vocês querem fazer um comentário, tem alguma dúvida, alguma pergunta, querem voltar em algum ponto específico? Fiquem à vontade aí, tá? Que aí, se não tiverem, eu vou partir lá para o Vamos Ver, PNID. É interessante, Fabiano, que você, né, você está demonstrando, a gente é um curso técnico em automação, né? Então, dentre todas as etapas que você demonstrou, né, do projeto, a gente se encaixa naquela parte do comissionamento, não é isso? Da montagem, comissionamento, e assim vai. Aonde tem uma demanda muito grande de profissionais, Sim, né? De profissionais qualificados. Você falou do Comperd, eu trabalhei no Comperd, né? Então, assim, você lembra aquela época, né?
Sim, lembro. E preciso de uma demanda, 10.000 funcionários espalhados para poder atender, claro, cada um no seu setor, mas tem setores aí, não é isso? Que ficam meses, semanas, não é isso? Só fazendo comissionamento. E é algo chato. A gente hoje está se encaixando nisso, mas olha a oportunidade que está se vendo de enxergar como nasceu isso, né? Como nasceu. Amanhã no nosso projeto da integrador, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, vocês vão surgir essas etapas, vocês vão pegar demanda, vocês vão pegar necessidade, não é isso? Vão fazer o escopo do projeto, vão apresentar, vai ser aprovado ou não, né? Porque aqui os docentes tem uma comissão que aprova ou não tal projeto escolhido, entendeu? Aí sim é dada a proposta. Aí faz o protótipo sujo, sabe assim? É bem interessante. Então, na hora da montagem, olha só que interessante, né? Na hora da montagem, precisa de técnicos qualificados que leiam esses diagramas. Então, é aquilo que eu falei com vocês, que eu sempre vim falando. Tem técnicos e técnicos. Ontem eu fui técnico, hoje eu sou engenheiro. Então, assim, você vai chegar numa empresa com essa visão de montagem, de comissionamento, com a visão de projeto, não é isso? Daqui a pouco você vai galgando ao ponto de chegar nessa parte onde hoje o Fabiano está. Né? A parte que você conversa com o cliente final, pega um polo industrial gigantesco e você vai desenvolver esse projeto desde o lado do embrião dele. Não é isso, Fabiano? Isso. Então, assim, Essas etapas aqui, cara... O mercado de trabalho, ele vai afunilando. Só para rapidinho, Fabiano, só para a gente poder pegar esse gancho. Não precisa dizer o número de pessoas, mas as pessoas que trabalham no seu setor é um número muito menor do que trabalha no campo. Concorda comigo? Sim. Ou do que trabalha no comissionamento? Com certeza. Então, assim, mas muitas dessas pessoas saíram do comissionamento, saíram da montagem, né? De repente, não todos, mas a grande maioria pegou uma expertise lá no comissionamento. Veio de uma escola técnica, uma escola profissionalizante, veio do Senai, não é isso? E Sim. ela veio aprendendo, veio... O Senai é muito valorizado aqui fora, tá, pessoal? Muito valorizado aqui fora. Show. Veio conhecendo o processo. Então, tem desde aquele profissional que vai chegar lá, vai olhar aquela máquina ali e ver o elefante branco, e até aquele que vai querer entender como funciona esse processo, né? Desde aquele que vai olhar um tanque, né, industrial, você vai assim, como é que funciona isso? Como que é feito essa divisão? Como que é feita essa matéria? Como que pega essa matéria e vai transformar ela em outro produto, né? Como pega esse produto e transforma nele outro? Esse questionamento que vai dizer que nível de técnico você vai ser, de técnica que você vai ser, que nível de engenheiro você vai ser. Né? Então, e quanto mais afunilado, melhor fica, mais valorizado fica no mercado. Beleza? Fabiano, se você quiser partir do PID, tá? Vamos lá. Vamos no PID. Deixa eu sair aqui. Como é que faz agora? Deixa eu achar aqui, bom. Vocês estão vendo minha tela ainda, pessoal? Sim. Tá, vamos lá. Acho que são esses daqui. Eu tenho que botar nome, senão não me acho. Eu vou pegar esse processo aqui, a gente vai passar por ele. Vocês vão ver que ele é um processo simples até. Então, acho que é uma boa a gente começar aqui com ele. Esse daqui não é muito simples, não, mas depois eu vou explicar por quê, né? Dá para ver que não é, né? Porque ele é mais poluído aqui de coisa. Se puder dar um zoom. Só estou tirando porque esse Adobe é uma porcaria, ele abre um monte de troço desnecessário aqui, mas eu vou só organizar também aqui a ordem conforme isso. Aqui é sistemas auxiliares. Vou botar aqui, pronto.
Vamos lá, vou dar um zoom aqui para a galera. Me avisem aí quando ficar bom, para vocês verem. Tá bom? Ou mais? Tá ótimo. Tá bom? Beleza. Bom, isso daqui é o seguinte, pessoal. Tá? Isso aqui é um sistema de transferência de gás. É aquilo que eu te falei, né? Que eu falei no início, de transferência de custódia de gás natural. Tá? Não tem nenhum processo de transformação aqui de matéria, não tem nada muito complicado, é só mesmo levar gás de um lugar para o outro. Só que tem a medição fiscal lá, que se tem imposto para pagar, é coisa que tem todo um controle muito bem feito ali, mas complexidade não tem muito, tá? Bom, essas linhas aqui, ó, vocês vão aprender quando eu começar a mostrar mais em detalhe aí a parte de fluxograma. Essas linhas aqui, isso daqui tem até um problema de impressão aqui, que é se o peso de linha não devia ser igual ao peso de linha das linhas de tubulação do processo, tá? Isso aqui devia ser um pouco mais fino. Mas isso aqui é sinal de dados, tá? Ou seja, eu tenho um FQI aqui, conforme a ISA 5.1, isso daqui é um totalizador de vazão e indicador. Ele indica a primeira letra é a variável, tem a segunda letra modificadora, que o Q é de totalização ou integração, é uma soma contínua, uma integração, né? E o I é de indicação, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Vamos começar do início, né? Aqui eu estou recebendo gás natural, tá? Gás natural. Aqui eu tenho uma linha gigante, dá para ficar uma pessoa em pé aqui, ó, 16 polegadas. Na verdade, 16 polegadas não dá para ficar uma pessoa em pé, não, mas é grande. Aqui eu tenho uma tomadinha aqui, ó, 1,5 polegadas, e aqui eu tenho um AX. O que é um AX? Tá? O AX aqui, o A, né, pela ISA 5.1, é análise analítica, tá? É um instrumento de analítica. O Léo até comentou para falar um pouco disso. Ele é um instrumento. Esse X aqui, se você olhar lá na ISA 5.1, ele é a escolha do usuário. Então, quando eu não tenho o que colocar, eu tenho diversos casos desse na ISA, tá? Quando a ISA não cobre, eu posso escolher. Só que quando eu escolho, eu tenho que colocar na minha documentação o que é isso. Então, em algum lugar na documentação vai ter lá uma parte de simbologia e definições que vai ter dizendo que a X é o sistema de amostragem do gás. Né? Não quer dizer que o gás fique indo por aqui o tempo inteiro, ele é amostrado. São coletadas, essa amostra ela pode ser manual ou automática. Tá? E aqui eu tenho um AIT. O AIT ele é o cromatógrafo, aquele equipamento que eu estava falando para vocês. Né? O que ele está olhando aqui? Água, umidade e oxigênio. Tá? Em paralelo, eu tenho o outro AIT aqui. Isso aqui está até errado, né? Porque tem aqui AIT 1 e AIT aqui 1 e 2. Não pode ter repetição de tags. Eu nem tinha visto isso. Mas não pode ter repetição de tags no sistema. Ou aqui tem um 2, aqui um 1. Né? E esse cara aqui está enviando um sinal de comunicação para... Na verdade, ele está recebendo o sinal de comunicação desse totalizador de vazão. Tá? Na verdade, minto, desculpa. O problema também de não ter seta. Ele está enviando. É a lógica do negócio. Por quê? Eu estou fazendo uma análise e eu tenho que informar para o computador de vazão qual é o percentual de água e oxigênio. Lembra da história que eu comentei sobre a densidade média? Eu tenho que saber exatamente a composição desse gás. Então, em aspecto de umidade e oxigênio, eu já sei. Eu tenho outra ponta aqui também, tá vendo? Tem um outro analisador aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, só não sei de onde é que ele está vindo da parte de processo dele. Tá uma salada de fruta aqui, mas... Cara, ele deve estar lá... Deve estar vindo de outro lugar. Isso aqui está em outro fluxograma, tem um sinal, esse tracejado de sinal eletrônico, tá? Isso também está na ISA 5.1. Aí eu tenho aqui, ó, na indicação de vazão. Ele chega aqui também, indicação de vazão. Mas todos esses caras, eles se comunicam via rede. Esse sinal traço-bola é rede, tá? Então, ó, eu recebo aqui concentração de HC, que é hidrocarboneto, CO2, que é dióxido, o CO2, né, o dióxido de carbono, gás carbônico, né, e nitrogênio, tá? Então, esse cara aqui, ele já sabe a composição de água, de oxigênio, de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles podem ou não ser separados aqui ainda,
né, no cromatógrafo entre metano, propano, a maior parte no gás natural é metano, mas tem lá etano, propano, butano, tem uma, acho que vai até o hexano com concentrações assim significativas, tá? Que são Tem umas aqueles... placas de orifício também. Oi? Tem umas placas de orifício aí também, né? Sim. Mostra Aí, para eles. Ontem eles fizeram essa semana. Acho que está lá do esquerdo também. sim. Então, aqui eu já tenho a densidade média do gás. Agora, eu tenho instrumentos de medição de vazão volumétrica, tá? Vazão volumétrica. Esse cara aqui, eu tenho que lembrar qual é, mas talvez seja ultrassom. Eu tenho que até relembrar a simbologia. Isso aqui tem uma norma. A norma ISA também, tá? 5.1, ela trata disso. Que tipo de instrumento? Isso aqui é um retificador de fluxo, tá? Provavelmente tem limitação de trecho reto aqui, porque medidor de vazão linear para gás, existe uma propriedade do fluido chamada de número de Reynolds. Vocês vão ouvir falar isso em algum momento da vida de vocês. Que ele diz para mim o quanto o fluxo é turbulento ou não. E eu exijo um trecho reto mínimo a montante para que esse fluxo ele se regularize, o número de Reynolds dele se regularize a ponto de ser possível a medição volumétrica do gás. Se isso não for possível, existem artifícios, tá? Você tem um trecho reto menor, você coloca um retificador de fluxo aqui. Causa uma perda de cargazinha, mas ele melhora o número de Reynolds quando ele chega aqui, tá? Então, eu tenho um medidor de vazão aqui e tenho pressão e temperatura. Por quê? Para medir vazão volumétrica, eu tenho que corrigir, além de densidade, eu tenho que corrigir por pressão e temperatura, porque temperatura influencia em densidade e viscosidade. Viscosidade influencia no número de Reynolds também, tá? Então, aqui é um sistema de medição de vazão. Esse Czinho aqui é porque esse cara aqui é um computador de vazão. É aquela história que eu falei. O carinha da ANP, ele chega lá, espeta o notebook dele aqui para ver se está tudo ok, se tem algum parâmetro equivocado. Quando esse sistema partiu, a ANP ela precisa receber uma série de documentações desse sistema de medição e ela vai com isso em mãos lá verificar se está tudo ok. Tá? Bom, vamos continuar. Então, medir gás aqui, esse EMED, a estação de medição. Aqui, ó, é um pacote de um fornecedor. Ó. Sempre que vocês verem isso aqui num fluxograma, esse quadradinho aqui, ó, Concremat é a empresa de engenharia que fez o projeto. Emerson é a detentora da EMED, a vendedora, digamos assim, da EMED, quem vendeu para esse cliente aqui, tá? E aqui tem uma série de funções secundárias, ó. Eu tenho aqui, ó, FI 51. Tudo isso aqui, né, tem uma série de indicação de temperatura, tem do A e do B, ó, tem tramo primário e secundário. Por que isso? Cara, a gente está falando aqui de uma instalação de distribuição de gás natural. Isso é considerado uma instalação crítica. Então, tem requisitos. Eu não cheguei a comentar porque eu botei na parte de desafios, mas... Atmosfera explosiva e área classificada. Oi? Você vai falar que os instrumentos eles são para atmosfera explosiva e área classificada. Sim, sim. Gás natural, cara, isso aqui vazamento é inflamável, então o produto tem que ser apropriado para a área classificada. Tem dois requisitos importantes para instrumentação em área classificada. Um deles é o invólucro e outros é a classe de temperatura. A parte externa do instrumento ela não pode ficar quente o suficiente para provocar uma ignição. Só por existir oxigênio, obviamente, no ambiente, existir um percentualzinho do gás natural ali que chega naquele limite de explosividade do gás. Isso, o instrumento esquenta muito, meu amigo. Pega fogo, explode. Tá? Então, tem isso aí que o Léo falou, é importante. Bom, vamos continuar aqui. Passando dessa parte aqui da medição, eu vou tentar encontrar uma malha interessante aqui. Mas o que ele faz aqui? Ó? Uma parte do gás natural vai para essa EA, estação de aquecimento. Então, essa estação de aquecimento é essa parte aqui. Ela é bem complexa, vocês podem ver. Ele é um pacote fechado também de um fornecedor. Ó, olha, EA, estação de aquecimento. Aquele gás, ele entra aqui, né? Tem uma linha aqui de 6 polegadas. Ele entra aqui. Não sei se estão conseguindo enxergar. Ele entra aqui, passa. Isso aqui é um aquecedor a gás. Ele usa o próprio gás natural, inclusive, se vocês verem aqui, ó. O cara entrou aqui, ó.
Ele pega, puxa uma perninha, cadê? Ele vem aqui, ó, aqueceu, e aqui ele pega, puxa uma perninha para cá, do próprio gás natural, ele usa uma perninha aqui e tal, ele passa por um... Aí tem uma série de medições de temperatura, pressão, tem aqui ó, tem uma válvula que é set point 45 bar. Essa válvula ela fica regulando uma PCV, que é uma Pressure Control Valve, é uma válvula de controle de pressão auto-operada. Ela fica aqui só mantendo a pressão aqui a 45 bar, tá? Ela chega aqui, ó, depois ele vem para cá, eu tenho um bypasszinho aqui da parte de aquecimento, tal, aquece de novo. Daqui a pouco ele... Mostra aí, Fabiano, por favor. Oi? O instrumento de temperatura que tem, está monitorando lá. Aqui, ó. A temperatura, tem um transmissor. Essa semana, isso. Ó, TW, lembra que eu falei do poço termométrico? Esse aqui é um acrônimo de Thermowell. Poço termométrico. Isso daqui é o poço, que é aquela inserção mecânica metálica, onde eu tenho TE, aqui é o elemento primário de temperatura, pode ser um termopar, pode ser uma termoresistência, ou outro instrumento de medição de temperatura, que ele fica inserido aqui, é uma tubulação de 4 polegadas, ele fica inserido aqui, e aqui é um outro instrumento. Muitas vezes isso aqui está integrado no mesmo instrumento, outras vezes não, tá? O transmissor de temperatura, transmissor indicador de temperatura, aqui é o TIT, transmissor indicador de temperatura, ele recebe o sinal do termopar, ou coisa que vale, e aqui, ó, sinal eletrônico para o sistema de controle, de controle de supervisão. Isso aqui pode ser um PLC, pode ser um STCD, e aqui ele está fazendo a indicação na tela do operador. Tá? Indica para ele, Fabiano, sobre a malha, que eles estão na mesma malha. Eles estão na mesma malha, né? Sim, estão todos na mesma malha. O sequencial numérico dele, ó, 0,50 bola. Todos eles na mesma malha. Então, isso significa que eles fazem parte do mesmo sistema. Ok? Aqui, deixa eu ver, aqui tem um negócio interessante que eu vou passar para vocês, que vale a pena a gente perder um tempo aqui. Na verdade, ganhar um tempo aqui. É o seguinte, ó, aqui ó, tem algo bem parecido, mas está vendo que aqui, ó, a partir daqui muda. Eu venho aqui, ó, continua. Isso aqui tá até errado, tá, pessoal? É bom pegar erros de vez em quando, tá? O que acontece? Depois que eu cheguei com um sinal de temperatura no sistema de controle, não é mais um sinal eletrônico aqui dentro. Vamos ver. Apesar de que eu posso estar até enganado. Vamos analisar aqui juntos. TC 400,050 bola. Ver detalhar. Será que é aqui? Vamos ver. Tá mandando para outro lugar. É. Vamos ver o detalhar. Aqui, ó. Cadê o TC 50 bola? Tem mais coisa errada aqui, né? Tem mais coisa errada aqui, ó. Aqui com TY. Vai cair sobre isso aí. Oi? Tem uma questão na prova que vão fazer hoje, que tem uma malha de temperatura e de pressão. Aqui, ó. Os 3 símbolos aí que tem lá na prova, na questão. Aqui, ó. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Esse detalhar. Aqui, ó. Tem uma válvula de 3 vias. Isso aqui é uma válvula de 3 vias, tá? Detalhar. Olha o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? O que tem nas 3 vias dessa válvula? Tem o gás que vem não aquecido. Quando ele passa aqui, ele fica exposto à chama do aquecedor, tá? Ele fica exposto. E aqui, ele continua aqui. Mas ele tem uma terceira via que ele meio que bypassa, ele contorna essa parte aqui, tá? Ou seja, aqui gás frio e aqui gás quente. E aqui uma mistura, ok? Então vamos ver o detalhar. Isso aqui é bem legal para a gente detalhar. 3 vias da serpentina principal. Bom, então eu tenho um instrumento, aqui está a nossa válvula de 3 vias detalhada, tá? Então tem um instrumento de temperatura aqui, tem um controlador de temperatura TIC, ó. Tem o poço, o elemento primário, o transmissor, aqui um controlador. O que o controlador está fazendo? Ele está recebendo de um outro sinal de um outro controlador, de outro lugar. Provavelmente isso aqui é uma estratégia de controle chamada override, que tem esse sinalzinho aqui, é o seguinte. Quem tiver na situação mais crítica, assume o controle. Tá? Por exemplo, se a temperatura, vamos supor que o normal é eu controlar a temperatura aqui. Né? Então, assim, eu tenho um set point aqui, tá? Um set point aqui.
e eu estou aqui controlando. Z é posição, C, controle. Isso aqui nem precisava ter aqui, não, mas o cara detalhou bem aqui. Ó. E aqui eu tenho um transmissor de posição. Então, estou indicando posição lá na tela do cara, o cara está vendo o percentual de abertura dessa válvula. E aqui esse EP é um posicionador eletropneumático. Eu tenho GS aqui, é gás de serviço, eu tenho, então, ar comprimido chegando aqui, e isso daqui tá ao contrário, né? O P era para estar aqui, né? e o E está aqui, isso. E aqui... Chega a pressão e sai o E. Exato, e aqui sai o elétrico. Ou ele manda o sinal para lá, de repente está mandando sinal, né? Que a seta está vindo aqui, né? Então, o gás de serviço está vindo aqui. Esse gás de serviço, ele é até tomado, ele também é gás natural, para gás de serviço. Então, ele é uma linha de gás natural. O mesmo gás natural que eu estou aquecendo, uma parte dele eu estou usando para acionamento pneumático de válvulas e como queimador, e como combustível para o queimador do aquecedor. Bem interessante isso aqui. Por quê? É uma instalação remota, não tem estação de compressão de ar comprimido, não tem utilidades. Então, o que os caras fizeram? Pegaram o próprio fluido de processo como sendo um fluido de acionamento e de aquecimento também. Isso aqui é interessante. É uma solução que eles deram. Tá? Bom, então o que eu estou fazendo? Eu estou manipulando a posição dessa válvula aqui e eu tenho a entrada quente e a entrada fria. Essa aqui é aquela que contornava e aqui que vinha do aquecedor. E aqui eu faço uma mistura. Então, eu estou controlando temperatura, controlando uma mistura de quente e frio. E eu tenho lá do outro lado, em outro ponto do sistema, uma outra malha de temperatura, tá? Que se ela chegar numa condição crítica, esse cara aqui sai de cena e entra ele. Esse sinal de menor que, provavelmente, essa malha de controle é ação reversa, tá? Então, enfim, a análise não é tão simples assim, mas provavelmente o menor sinal vai para a válvula, tá? Então, tipo assim... Travado, vamos falar assim ou não? Oi? É intertravamento? Não funciona? É chamado de estratégia de controle override. Que tipo, override, em tradução literal, é como se fosse uma sobreposição, tá? Então, tipo assim, normalmente esse cara está controlando a malha, só que lá tem alguma parte restritiva do processo, em termos de temperatura, que também é um TIC 005. Tem uma parte restritiva lá que, se a temperatura subir muito ou baixar muito, dá M. Então, esse cara lá, ele vai assumir aqui... Ele é prioritário, exato. A palavra certa é essa, é prioridade. Sim. Ele assume... Quando a temperatura lá no outro ponto do processo ela se normaliza, ela entra numa região estável do processo, esse cara volta a assumir o controle. Isso é tudo automatizado naquela questão que a gente estava falando atrás. Como isso é feito? É feito um requisito de controle que tem que funcionar dessa forma, e isso é implementado no software e implementado no PLC, tá, pessoal? Ô, Fabiano. Oi. Deixa eu falar um negócio. Já são 10 para 8. E, cara, eu ficaria, né? Assim, eu creio que não só eu, quanto a galera também, te escutando aí por vários minutos. Só que a gente tem um tempo também aqui do Senai também a respeitar, né? Além do seu, claro, né? Que cedeu aí, graças a Deus, o seu tempo. Mas a gente tem que dar um encerramento, porque tem intervalo 8 horas. E depois eles têm uma prova aí que a maioria aí vai zerar, entendeu? Vai ser muito difícil. Aí, não, estou brincando. O que acontece, Fabiano? Eu queria aproveitar esses 10 minutos e perguntar ali quem quer fazer uma pergunta para ele sobre questão de mercado de trabalho, questão de projeto, qual é o perfil, né? Deixa eu voltar aqui para... E a gente aproveitar esses 10 minutos finais aí. Rômulo, Rodrigo, Iago, meninas, né? A galera está falando o nome assim, mas Bruno, certo? Pode fazer pergunta aí à vontade. Então, gente, olha, eu tenho um aluno aqui, o Bruno, ele falou que tem uma sequência de perguntas aqui. Bruno, escolhe aí. Pergunta aí, Bruno. Eu falo muito, mas agora é hora de vocês falar. Fabiano, me escuta daqui? Escuto. Então tá, beleza. Primeira pergunta, eu queria saber roadmap. Por onde que você começou, até onde você chegou? Roadmap, palavra difícil. Como que eu comecei? Cara, eu fiz técnico em informática, nada a ver com isso. E daí eu fui trabalhando numa empresa de engenharia, tá?
Nada mexia com engenharia, nada. Eu trabalhava, inclusive era um prédio separado, tá? A empresa que eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei lá em 2007, né? Eu tinha acabado de formar técnico em informática, era um prédio separado, tinha engenharia e lá atrás era oficina. Eu ficava lá com os renegados lá da galera que montava painel. Era uma empresa de automação, ela empresa faliu na Lava Jato, chamada Amir Engenharia, ela ficava lá com o pessoal de montagem de painel e tal, e eu ficava lá mexendo em impressora. Era uma empresa pequena, cara, de aposentados de Furnas, né? Então, tudo velho. Os caras não conseguiam mexer com computador e tudo mais. Toda hora problema de impressora, aquelas coisas assim, né, que eu resolvia. Minha vida era isso, né? Só que eu fiz um curso de um software chamado AutoCAD. Não sei se todos conhecem. É um software de desenho da área industrial, assim, mais voltado, né, para a indústria. Você pode fazer o que você quiser com o AutoCAD. Pode desenhar um Mickey no AutoCAD se quiser. Eu já fiz isso, inclusive. E eu sabia mexer com isso. E os caras, toda hora, eles falam assim, pô, cara, faz um desenho para mim aqui. Faz um desenho para mim aqui. Eu não fazia ideia do que eu estava desenhando. Mínima ideia. Só que, cara, toda vez, eles, pô, porque os caras sabiam desenhar na mão. O croquis dos caras era uma coisa louca. O croquis é rabiscunho de levantamento de campo e tudo. Pô, os caras desenhavam muito bem, mas a gente já estava na era do 2000, pô, AutoCAD, tem que ser coisa digitalizada. Aí eu comecei a fazer isso com certa frequência. Um belo dia eu estava trabalhando lá, o dono da empresa chegou lá na oficina lá e chegou assim, Fabiano, quer trabalhar na engenharia? Aí eu falei assim, pô, chefe, eu não sei mexer com isso não. Eu te pago o dobro. Na época eu ganhava uma merreca do cacete, né? Eu ganhava, sei lá, na época, era até um dinheirinho bom para mim, que não tinha responsabilidade com nada. Eu ganhava, sei lá, R$800, e o cara falou que eu vou te dobrar, 1.600. Eu falei, essa começa amanhã. Quando é que eu começo? Na hora. Né? E aí, pô, eu me vi enfiado no meio de um monte de engenheiro. Eram uns caras cabeça branca, uns caras muito bons, muito bons. E eu continuei na mesma porcaria, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Tava ali e isso mexia muito comigo. Porra, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí eu pensei assim, cara, eu quero aprender o que esses caras sabem fazer. E aí, na época, eu entrei num curso técnico, nem sei se ainda existe essa escola técnica, que é a Resende Ramel, lá no Lins de Vasconcelos, no Rio, tá? E eu fui fazer mecatrônica lá. Aí eu fui fazendo, fiz o curso e tal. Eu não cheguei a me formar como técnico, porque nesse meio tempo eu entrei na faculdade. Foi quando eu conheci o Léo e tudo mais. Então eu larguei o curso técnico e comecei a faculdade. E aí, óbvio, né? Nesse momento que eu comecei o curso técnico lá e comecei a aprender bastante coisa, comecei a ter noção. Noção é diferente de conhecimento mais aprofundado. Comecei a ter um pouco de noção do que era a engenharia de instrumentação e automação. Lembrando, a empresa era especificamente de engenharia de automação. Né? Naquela época não se tinha muito isso ainda, por aí. E aí eu fui fazendo a faculdade, me formei, e aí depois de um tempo eu já estava bem eu fiz faculdade trabalhando, tá? Acho que o Léo também deve ter contado isso para vocês, é a mesma história dele, trabalhando também. E foi assim. Eu sou seu fã, você sabe disso, né? Eu contei aquela história, claro, rápido, aquela de quando você foi procurar estágio. Eu já contei essa história com umas 10 turmas, vou logo te avisando. Quando você foi procurar estágio, o cara falou que não contratava ninguém que fosse de faculdade particular, não foi? Foi. Aí você resolveu uma demanda e ele ficou praticamente de joelho implorando para você entrar para a empresa, não foi? Cara, eu tinha, assim, eu não tinha me formado ainda e tal, estava ali mais ou menos no meio da faculdade, mas eu tinha muita experiência de mercado. Porque o que acontece? Depois que eu entrei no curso técnico, eu entrei como desenhista naquela minha primeira empresa, e depois, o tempo foi passando, eu fui a projetista. Projetista é quando você tem um conhecimento melhorzinho daquilo que você está fazendo, você tem mais autonomia para fazer as coisas. Então, tipo assim, quando eu estava ali no curso técnico, lá em mecatrônica, eu já estava com um conhecimentozinho melhor, com uma experiência melhor. Então, tipo assim, cara, quando eu entrei na faculdade, foi aprimorar, sabe? Na faculdade é um momento de muita descoberta, de muita coisa nova, coisas que você acha, isso aqui é mole de fazer. Porra, peraí, não é tão simples assim. Tal, né?
Então, tipo assim, eu já fui com uma bagagenzinha. Então, depois que eu me formei, eu já tava pronto. Tipo assim, o que eu posso dizer? Quando eu me formei, eu não era um engenheiro tão... que as pessoas sacaneiam tanto, o borracha que nego sacaneia o tempo inteiro que a gente vê. Eu já tinha alguma bagagenzinha de mercado. Isso que vocês estão fazendo é muito importante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha terminado o curso técnico. Mais ainda, eu tinha terminado o curso técnico. Né? Não sei se vocês todos pensam em fazer faculdade, mas esse é um passo muito bacana que vocês estão tendo aí, de fazer o curso técnico, porque, cara, quando o Léo sabe aí, a galera que entrou no curso sem ter noção nenhuma da área técnica, cara, sofre muito mais do que a gente. Sofre muito mais do que a gente. Com certeza. Fabiano, eu sei que a gente tem outras perguntas, e eu ia te pedir depois se pode passar, você me enviar o seu e-mail, para eles te mandarem uma pergunta, alguma coisa por e-mail, né? Até dúvidas assim, né? Para quem quiser, não precisa mandar agora, daqui a pouco você passa. Mas eu queria te perguntar como está o mercado de trabalho a nível financeiro, para estimular essa turma aí. O Fale-me Rir, claro. Hoje, iniciando, né, um bom projetista, formado, curso técnico, né? Iniciando na faculdade aí, né, de engenharia, quanto que ele está ganhando hoje em média no mercado? Cara, assim, ó, vamos ser realistas, tá? Um projetista sem experiência, né? O cara pegou lá sem experiência. Ele ganha ali entre uns 3, 4 mil reais. Só que projetista é igual engenheiro e várias outras profissões. Tem o júnior, o pleno, o sênior. Cara, tem sênior, projetista, não precisa nem ser formado, ganhando aí seus 12, 13 mil reais. Tá? Quando o cara tem muita bagagem, conhecimento muito bom. E uma outra coisa que é muito específica até de automação. Se vocês se especializarem em sistemas de determinados fornecedores, se vocês não forem trabalhar diretamente lá numa Rockwell ou numa Siemens, e você for para ir fora no mercado, cara, vocês têm muito campo. Porque as indústrias precisam muito. Às vezes, tem um cara que conhece muito de automação, conhece muito de processo, mas não entende bulhufas do Siemens. Então, eles contratam um cara para mexer no Siemens, sabe? E esses caras ganham bem, são especialistas em automação. O especialista, ele não precisa ser formado em muitas empresas. Ganham muito bem. Fabiano, infelizmente, já estourou o nosso tempo, eu tenho que respeitar também o intervalo dos meninos aqui. Quero te agradecer. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Para encerrar? Romulo, Rodrigo? Não, tá tranquilo? Iago? Lucas, tá tranquilo? Alguém mais, meninas? Professor, como é que é o humor dele? É bem humorado? O que, o Fabiano? O Fabiano tá perguntando o seu humor. Se eu sou bem humorado? Cara, eu sou isso que vocês estão vendo aí. Careca. Eu tive uma cabeça brilhante. Uma cabeça brilhante, gente. Na verdade é suor, né? Fabiano, vou falar para você. Mais uma vez, muito obrigado, né? A gente não se vê há quanto tempo já, Fabiano? Pô, cara, ó, engenheiros não fazem conta de cabeça, tá? Mas já tem, aí, ó, 2027 faz 10 anos, tá? Então tem 7 anos aí. Então, assim, vou falando assim, a gente não se vê há muito tempo, né? E não se vê assim pessoalmente, né? A gente sempre está se falando, através do grupo lá, dos amigos, tá? Para marcar lá aquele churrasco, né? E eu quero dizer que eu estou muito honrado realmente, tá? Você ter vindo aqui com a gente, né? De maneira virtual. Está no meu planejamento te convidar mais vezes, né? Um tempo atrás eu convidei seu irmão, ele também gentilmente estava com a gente online aqui lá de Camaçari, né? Está lá, né? Na Bahia. Convidei seu outro irmão, mas a gente sabe que é mais difícil por causa do horário, que está lá na Arábia Saudita, né? Está em Abu Dhabi. Está em Abu Dhabi. Então, assim, é engenheiro mecânico, né? Da área nuclear, né? São 3 irmãos, né? São 3 irmãos. Os 3 são meus amigos, né? É claro que o Fabiano e o Moisés tem mais contato, mas, assim, são pessoas muito simples. São pessoas muito simples, né? O Fabiano, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que muitas das vezes na faculdade, algumas vezes na faculdade, eu fiquei sem dinheiro de passagem e ele não mora em São Gonçalo. Ele mora numa área nobre lá em Niterói
E ele ia com o carro dele, um carrão na época, me levar lá em São Gonçalo, Fabiano, me deixa aqui. Não entra lá não, que lá, se você entrar com esse carro aqui, tu não sai. Tem que piscar o farol. Assim, teimava em me levar. Liga o pisca-alerta aí, vamos lá. Né? Não precisava. Olha só, hein, como é que são as coisas, né? Então, teve uma época que eu fiquei desempregado, né? Então, assim, e ele prontamente me levava. Quando não conseguia, às vezes me dava dinheiro para poder ir. Olha só, pagou muitas vezes o meu hambúrguer lá. Então, a gente está falando de amizade, né? Não tem vergonha em falar. Por que eu estou falando isso? E eu gosto de dizer que eu sei de casos de pessoas que às vezes não têm dinheiro de passagem para vir. Só que qual horário que a gente saía da aula, Fabiano? Era quase 11 horas, né? Se fosse Chicão, era 11 porrada. 11. Dos professores ficar tudo doido, querer ir embora e a gente lá. Então, assim, né? Na verdade, então hoje eu tento ser um professor igual, né? A galera quer ir embora às 10 horas, eu falo para ficar até 10h30, 10h40, entendeu? Mas o pessoal tem ido embora. Fabiano, meu amigo, muito obrigado. Deixa o cara embora. Passa aí na sua esposa e no seu filho, né? Eu quero conhecê-lo aí o mais rápido possível. Tá bom, e cara. dizer que, em nome da turma, em nome do Senai, né? O nosso técnico de educação, ele infelizmente não conseguiu entrar, né? Porque ele está com uma outra demanda, mas quero agradecer também em nome do Senai, nossa pedagoga Rosana, ela está de licença médica, né? Eu tenho certeza, vou passar essa gravação para ela, tanto para ela quanto para o Moisés, e eles vão gostar muito da sua fala, tá? É um rapaz extremamente educado, né? Tem uma fala assertiva, diretamente, então vocês viram da fonte, né? Do ambiente profissional, do projeto de alguém, eu mostro o projeto para vocês, eu pego ali na internet, vejo, eu tenho meus projetos também, mas não de instrumentação tão avançada. Então, poucas pessoas tiveram essa oportunidade de ver, né? Então, você vê que é um documento oficial, né? Que foi permitido que ele passasse. Olha só, interessante, né? Então, dali a gente nem tudo se entende ainda, mas dali a gente já extraiu o quê? Os instrumentos, a simbologia, as falas, as necessidades, né? Então, assim, a pergunta que a gente quer, qual o nível de técnico que nós seremos? Né? Qual o nível de técnico que vocês querem ser? Né? A cada dia, eu quero ser aquele técnico passador de pano, aquele que chega lá na empresa, passa o pano só na máquina e vai embora. Esse está fadado a acabar. Esse aí está fadado a acabar. Né? Você quer ser essa técnica? Não. Ou você quer ser aquele que vai galgando cargos e um dia chega nesse nível aí? Né? Todos nós temos capacidade. Todos vocês têm capacidade. É feito de escolhas. Não é verdade, Fabiano? Nós fizemos as nossas, né, Fabiano? Graças a Deus, cada um no seu quadrado, cada um na sua missão, mas, assim, tendo isso como valor, né? Tendo isso como valor. Beleza? Palmas aí para o Fabiano. Palmas para vocês também. Parabéns pela decisão de vocês estarem aí. Valeu, gente. Um abraço, Léo. Obrigado aí, cara, pelo convite. Valeu. Vamos lá, gente. Obrigado, Fabiano. Valeu. Depois te mando mensagem. Valeu.